Presidente da SIC foi a Florianópolis tratar sobre o Centro de Inovações de Criciúma. Ministro da Economia, Paulo Guedes, vai à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O objetivo é dar todas as explicações sobre a proposta da reforma da Previdência e fazer um apelo pela aprovação. Terça-feira, dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Governador Carlos Moisés entregou à Alesc projeto da reforma administrativa. Organização Mundial da Saúde confirma: Brasil é o país mais ansioso do mundo. E no esporte, Tigre apresentou o atacante Léo Gamalho. Jogador de expressão nacional, chega para aumentar a média de gols do Carvoeiro. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, terça-feira, dia 26 de março de 2019, para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. O presidente da Associação Comercial e Industrial de Criciúma esteve ontem com demais lideranças da região no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, o deputado Júlio Garcia. Na pauta, o Centro de Inovações de Criciúma. A construção do Centro de Inovação em Criciúma ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira. Uma reunião em Florianópolis entre entidades da cidade e o presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia, discutiu o assunto e buscou tirar finalmente o projeto do papel. O presidente da Associação Empresarial de Criciúma lembra que esse apoio do deputado foi consolidado já há algumas semanas. É uma pessoa que já esteve nos visitando aqui há uns 20 dias atrás, onde ele esteve na Prefeitura, esteve na Unesc, esteve aqui na SIC, em outras entidades também, onde se mostrou sensível de abraçar, né, essa causa de nós construirmos definitivamente o Centro de Inovação de Criciúma e estamos denominando agora Centro de Inovação da região carbonífera. O presidente conta que a obra do Centro de Inovação já deveria ter sido iniciada. Isso porque todos os projetos estão prontos e os recursos encaminhados. Falta apenas a assinatura de um convênio para tirar o projeto do papel. Toda a adequação dos projetos que faltavam na época, nós fizemos toda a adequação. Saiu, antes da eleição do ano passado, saiu no Diário Oficial do Estado o convênio, né, 9 milhões e 300 mil reais, sendo que 5 milhões já estão no Fundo Pró-Emprego, já estão reservados, a gente ainda observou isso nessa reunião, de que esse dinheiro, 5 milhões já estão reservados, e 4 milhões e 300 seriam incluídos, estão incluídos já também no orçamento deste ano. Então a gente fez toda a documentação, a Fazenda começou a exigir um documento, outro documento, e no final do ano, não sei exatamente o que faltou, para que o governo ele simplesmente assinasse o convênio com a Prefeitura de Criciúma para então fazer a licitação e começar a construção. Era só isso que faltava. A gente não sabe exatamente o que aconteceu ali no final do governo. Da conversa com o presidente da Assembleia saiu um novo encaminhamento que busca avançar no assunto. Já marcamos, inclusive, uma segunda reunião no dia 15 de abril, às 14 horas, aqui na SIC, onde nós vamos reunir toda a bancada do sul de Santa Catarina, os 8 deputados estaduais, os 3 federais, os prefeitos da ANREC, as entidades, a SIC, CDL, Unesc, SATIC, Senai, enfim, todas as entidades que estão envolvidas no Comitê de Implantação do Centro de Inovação, que são, se não me engano, em torno de 13 entidades, né, que são coordenadas pelo Mário Gaidizischi, que é um dos diretores da SIC. Conforme o presidente, há hoje 2 possibilidades levantadas para que o Centro de Inovação vire realidade. Situações diferentes que serão discutidas e encaminhadas ao governo do Estado. Nós temos o plano A, que é nós realmente concretizarmos da forma como ele foi concebido, né, a construção do Centro de Inovação de Criciúma, conforme a maquete que nós temos, conforme os projetos, está tudo pronto. Mas parece que o governo do Estado que assumiu agora, eles têm algumas ideias diferentes, eles estão pensando em não autorizar a construção de novos centros de inovação.
Então, hoje, por exemplo, estão funcionando 2 centros de inovação em Santa Catarina, tem Lages e tem Jaraguá do Sul, né? Tem mais 7 em construção. O dos próximos a ser inaugurado deve ser Tubarão daqui uns 3, 4 meses. E eles estão falando que não vão iniciar outros porque vão mudar os planos. Então, assim é governo, né? Quando muda governo, os planos mudam. Então, nós temos um plano B, na qual foi oferecido pela Unesc para toda a comunidade da região, aquele prédio que ela possui ali na Rua Araranguá, no centro de Criciúma, né? Esse prédio, então, ele teria que ser reformado, né? E aí, então, nós estamos concebendo uma forma na Prefeitura de Criciúma, a Unesc, a ASIC e as outras entidades administrarem este centro que a Unesc cederia, né, para a comunidade. O ministro da Economia, Paulo Guedes, vai à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O objetivo é dar todas as explicações sobre a proposta da reforma da Previdência e fazer um apelo para a aprovação do projeto. Uma conta imensa que tira mais recursos do que parece do orçamento do governo. No ano passado, a Previdência custou quase 770 bilhões de reais, mais do que as despesas da saúde, educação e segurança pública juntas. Por enquanto, está dando para pagar as pensões e aposentadorias. Mas... Só para a gente ter uma ideia, o orçamento da União estaria estrangulado daqui a 6, 7 anos, ou seja, hoje que a gente já tem um estrangulamento do orçamento, já existe um déficit, seria insuportável se a gente prorrogar isso por mais tempo. Ou seja, não é uma previsão para daqui 20, 30... ou 40 anos. E tem um detalhe, além da população estar vivendo mais, o número de contribuintes diminui sem parar. Antigamente você tinha 3, 4, 5 filhos, hoje 1, 2 já é o mais normal. Então alguém vai ter que pagar a conta. Quase ninguém gosta de ouvir falar em perda de direitos, mas se continuar como está, a Previdência vai quebrar. Não precisa ser nenhum especialista em matemática para entender. No mundo inteiro, o sistema de aposentadorias, pensões e outros benefícios já foi ou está em processo de mudança. Se a gente olhar a situação de, por exemplo, Portugal, na Europa, para dar um exemplo, e Chile, na América do Sul, que também fez a sua reforma, a gente nota que eles estão muito melhor em termos de situação econômica do que estariam no passado. A espinha dorsal do projeto é a idade mínima, que não existe. Será de 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens, mas alguns itens poderão ser negociados. Com a idade mínima das trabalhadoras rurais prevista para subir de 55 para 60 anos, igual a dos homens. Ou o benefício pago a quem vive em situação de pobreza, previsto para começar com R$ 400 por mês, menos da metade do salário mínimo. O que também está dando controvérsias é a aposentadoria dos servidores públicos, prevista para ser equiparada à dos trabalhadores da iniciativa privada. E a dos militares, que não vai gerar a economia que muitos esperavam. O que ninguém fala em mexer é na pensão que fica para a viúva ou o viúvo. Será de 60%. A cada filho de até 21 anos, o valor aumenta 10%. E quem já é aposentado e continua trabalhando vai perder o direito ao fundo de garantia. E tudo isso nem vai ser suficiente para resolver o problema da Previdência. A previsão é de que nos próximos 10 anos o gasto supere a arrecadação em 3 trilhões de reais. Pela proposta apresentada pelo governo, a economia será de 1 trilhão. 1/3. O governo também deverá apresentar a proposta de um sistema de capitalização, quase igual aos planos de previdência privada dos bancos. A ideia agrada a Eliane, que hoje está com 37 anos. Pelos cálculos dela, se guardar R$ 350 por mês durante 25 anos, vai receber um complemento de cerca de R$ 1.700 quando chegar aos 65 anos. Ela sabe que vai ser por tempo determinado, mas quer. E eu conversei com uma profissional que fez o estudo baseado na minha realidade, nas condições que eu tenho hoje, né? Então, isso foi tranquilo e cabe no meu orçamento. Isso te dá mais tranquilidade, aí para o seu futuro? Sim, dá muito mais tranquilidade.
Se aposentando aos 65 anos, você tem aí no mínimo 30 anos de expectativa de vida. Como que você vai viver esses 30 anos? Com que renda? Então, é importante começar a se planejar, ter um planejamento próprio, guardar, se planejar ao longo do tempo, para que se aposente com uma reserva onde você possa manter o teu padrão. A seguir, o governador Carlos Moisés entregou na Alesc projeto da reforma administrativa. Atenção você que busca uma vaga no mercado de trabalho. Terça-feira é dia de conferirmos as ofertas de empregos disponíveis na região. Revendedora de semijoias, vendedor e atendimento, atendente de final de semana, tosador e banhista de pet shop, atendente de lanchonete, teleentregue e estoque, vendedor, atendente para despachante, cozinheira, vendedor interno, assistente de gerente para shopping, mecânico linha leve, nutricionista, executivo comercial, coordenador técnico, almoxarife, desenvolvedor back-end, técnico de controle de pragas, técnico de notebook, celular, tablet e game, escrita fiscal, auxiliar administrativo, consultora de vendas, fiscal de caixa, empacotador, operador de máquina de lavar industrial, designer gráfico, instalador de split, atendimento e vendas, marceneiro, instrutor de curso de aprendizagem, eletricista, auxiliar de eletricista. Interessados devem buscar mais informações através do site da Associação Comercial Industrial de Criciúma, ASIC, acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, entregou na Alesc o projeto da reforma administrativa. Se aprovada, a proposta poderá gerar uma economia de mais de 100 milhões de reais por ano ao Estado. O projeto de lei complementar da reforma administrativa foi entregue ao presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina nesta segunda-feira. O documento foi recebido por Júlio Garcia, das mãos do governador Carlos Moisés. Elaborada após um diagnóstico detalhado das estruturas de governo realizado durante o período de transição, a proposta, segundo o governo do Estado, deve resultar em uma economia de aproximadamente 124 milhões de reais por ano. A gente traz em mãos até para conversar com o presidente da casa, né, no sentido de, apesar de ter demorado, como o próprio presidente destacou, a gente encaminhou na medida do que a perna alcançou, ou seja, das possibilidades. Tínhamos outros projetos de lei também que se tornaram prioridade, outras atividades de governo, e nesse momento a gente entrega, inclusive, com um pedido de tramitação de urgência nessa casa, no sentido de que a gente possa consolidar na lei alguns atos que já têm sido praticados, inclusive pelo governo. O texto segue para a Comissão de Constituição e Justiça em regime de urgência. Vou encaminhar à Comissão de Constituição e Justiça, o presidente designa um relator e a partir daí começa a tramitação normal. Para alcançar essa economia, a reforma apresenta alguns cortes. Nós vamos reduzir 2.054 cargos de comissão e em confiança. Reduziremos 48% dos cargos em comissão, cargos comissionados puros, aqueles que não são ocupados por servidores públicos, são ocupados por agentes externos que são convidados a estar no Estado por livre nomeação e exoneração do governador. Isso gerará um impacto financeiro, com a reorganização do Estado também, da ordem de 124 milhões de reais por ano, que dá em 4 anos, vamos falar em quase R$500 bilhão. Digo que é o caminho porque é o caminho que sinaliza para onde nós queremos ir, aonde o Estado precisa chegar.
que essa é uma resposta que, inclusive, a presidência da República nos cobra, no sentido de dizer que os estados precisam economizar, precisam demonstrar que estão enxugando as suas estruturas, até para que os estados possam ser apoiados também pelo governo federal. Além disso, conforme o governador, são previstas outras mudanças organizacionais que levam a essa economia. Estamos também eliminando, na verdade, situações de sobreposição de função. Nós tínhamos mais de uma estrutura trabalhando o turismo em Santa Catarina, então nós vamos trabalhar só com a Santur agora. Nós reduzimos o número de secretarias setoriais e também eliminamos as 20 secretarias de desenvolvimento regional, as agências de desenvolvimento regional que ainda havia no organograma do Estado e que, com esse projeto de lei, elas são de fato eliminadas. Por enquanto, a gente está desarticulando elas através de decreto e a lei vem então para dizer, olha, esse modelo o Estado de Santa Catarina não quer mais. O presidente da Assembleia Legislativa reforça que o material será analisado pelos deputados de forma criteriosa. A verdade é que o que nós temos que fazer é cumprir o regimento. A reforma vai merecer da Assembleia uma análise criteriosa, com muita responsabilidade, e nós vamos, no tempo adequado, dar a resposta à sociedade, aprovando aquilo que estiver de acordo com o que a Assembleia pense, ouvindo a sociedade, evidentemente, rejeitando aquilo que não estiver de acordo com o nosso entendimento e modificando o que tiver que modificar. Esse é o papel da Assembleia e nós vamos fazer com muita responsabilidade. O governador diz estar confiante na aprovação da reforma pelos deputados. Esse projeto é um projeto diferenciado porque ele entrega para a Assembleia Legislativa talvez um dos maiores freios que talvez ela nunca tenha podido orquestrar. Até pouco tempo não se sabia quantos cargos o Estado tinha de fato. Se perguntava, dizia que era 1.600, 1.200, 1.400 cargos comissionados, por exemplo. Hoje nós entregamos nos anexos desse projeto o que o governo pode trabalhar em termos de cargos, quantos diretores, quantos gerentes, todos os cargos escalonados e com valor de remuneração. Portanto, a Assembleia hoje tem um espelho claro do que é o Estado de Santa Catarina. Aprovando essa lei do formato como ela está, ela sabe exatamente o que tem no Estado. E por conta de ter diversas leis esparsas, criando vários órgãos, você não tinha isso compilado. Hoje, eu acredito que a forma como nós estamos entregando dá essa visibilidade, dá o entendimento para o deputado ter o discernimento, né, de ver exatamente qual é a proposta do governo, e o governo fica amarrado exatamente nesse número de cargos, não pode criar mais cargo, não pode criar órgão fora da lei. Então, penso que o projeto ele vem para dar uma clareza e transparência, que é a nossa proposta, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Quase 10% da população brasileira, ou seja, quase 20 milhões de pessoas, sofrem com esse transtorno. Todo ser humano sente ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Bastante. Tem que ser, né? Porque é de mim mesmo já, entendeu? Mas fazer o quê? Todos nós somos um pouco, né? Você não é ansiosa? Não. E como é que você faz para tentar controlar isso? Viver um dia após o outro. Acontecendo, vai vivendo, vai andando. Você é ansiosa? Para algumas situações. Que situações, por exemplo? Quando eu tô com muita pressa, quero chegar no lugar, daí já fica, ai meu Deus, nossa, mais depressa, mais depressa, mais depressa. Só isso, mas assim, com as coisas que eu deixo as coisas acontecer. Em algumas situações, ser ansioso pode ser considerado saudável. O sentimento, por muitas vezes, torna a pessoa pontual, ajuda a resolver uma questão preocupante ou até mesmo a fugir de situações arriscadas. Mas o que seria de fato ansiedade? De acordo com esse psiquiatra, é um sentimento que dá forma à vontade de antecipar uma situação, mas que pode virar uma ameaça à saúde. Isso porque a ânsia se associa ao medo e gera tensão. A ansiedade é um quadro, é um sintoma decorrente de um quadro de excitação que acontece por conta da quebra da estabilidade do ser humano. É na hora que ele perde a capacidade de prever, a hora que ele quebra a rotina, a hora que ele vai enfrentar alguma coisa nova e diferente, vem a sensação do medo, vem a excitação e o desejo de se livrar disso. Aí são os sintomas da ansiedade. Nos casos em que a ansiedade foge de controle e se torna uma doença crônica, ela pode até apresentar sintomas físicos, como insônia, irritabilidade, fadiga e taquicardia. Tem gente que a ansiedade realmente ela passa do limite, né?
que tem taquicardia, não consegue dormir, e uma série de outros sintomas que acabam até gerando um certo desconforto. E o quadro mais significativo disso é o quadro do pânico, né? Onde a pessoa perde o controle dos sintomas. O pânico, na verdade, é o medo do medo. Então a pessoa tem sintomas de medo, percebe o sintoma do medo e fica com medo. Qual é o principal queixa das pessoas que têm pânico? Será que eu não vou morrer, doutor? Eles têm convicção de que eles vão morrer. Dá para acreditar que 264 milhões de pessoas no mundo sofrem de ansiedade. E adivinha qual é o país mais ansioso? Acertou na mosca quem disse que é o Brasil. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros têm ansiedade. Depois vem Paraguai e Noruega. Já os países menos ansiosos são Vietnã, Nigéria e Mali. O transtorno de ansiedade é considerado a terceira razão de afastamentos do trabalho no Brasil, de acordo com o INSS. Gastos da Previdência Social com a doença chegam a 200 milhões de reais por ano. Para muitos, controlar a ansiedade talvez não seja uma tarefa fácil. Não existe fórmula ou segredo. Até mesmo tomar medicamentos pode não funcionar. Ainda assim, segundo o especialista, dá para viver melhor e menos ansioso. A melhor fórmula para você controlar a sua ansiedade é você não querer controlar ela. Faz o quê quando acontece? Você está naquele momento ali, preciso... Vou na base do chavão, obviamente não é assim ao pé da letra. Aceita que dói menos. A seguir, Tigre apresentou o atacante Léo Gamalho. O jogador de expressão nacional chega para aumentar a média de gols do Carvoeiro. A diretoria do Criciúma apresentou o atacante Léo Gamalho. O jogador de expressão nacional tem a missão de aumentar a média de gols do Carvoeiro, que na temporada 2019 vem deixando a desejar no quesito bola na rede. Soares, Lucão, Zé Carlos. Esses são alguns dos homens gols que passaram pelo Criciúma. E olha que achar um atacante de referência não está nada fácil, hein? Ainda mais para o Criciúma, que vive uma seca daquelas. Pensando em resolver o problema, a diretoria carvoeira foi atrás de um atacante que tem fama no futebol nacional. Léo Gamalho chegou ao Tigre com a missão de aterrorizar as zagas adversárias. É uma posição que é muito difícil hoje você encontrar no futebol brasileiro. O futebol mudou bastante, não sei se é problema da base, mas não estão surgindo novos jogadores de área e jogadores com faro de gol. Falar do currículo dele, vou ficar muito tempo na entrevista, né? Porque já jogou em muitos times e em todos os times onde ele passou ele fez gols. O experiente atleta de 33 anos estava no futebol sul-coreano até o final da temporada passada. Sem jogar há 3 meses e meio, Léo Gamalho quer logo mostrar trabalho e agradar a torcida carvoeira. Expectativa boa, chego muito alegre, feliz pela oportunidade que me deram. Fiquei aí um tempo em casa, descansando, pensando na vida e chego muito motivado e feliz para estar representando bem a equipe do Criciúma. O artilheiro está se esforçando nos treinamentos para estrear com a camisa tricolor o mais rápido possível. Porém, a decisão de quando o jogador estará em campo será de Gilson Kleina, o chefe da patota. Aqui, como você sabe, né, eu sou subordinado, quem manda é o chefe, é o treinador. Então, quando ele achar que eu tiver condições, ou reúno o mínimo de condições e me quiser colocar em campo, vou estar à disposição. Sabendo, é claro, que com o tempo de inatividade que eu fiquei, dos últimos 3 meses, não é fácil para o jogador o início, né? Mas o mais importante é que eu não venha me machucar e que eu possa ajudar a equipe da melhor maneira. Sem paciência em virtude da fase do time, o torcedor está depositando todas as esperanças de que, de fato, o Tigre tem agora um matador. Uma responsabilidade extra para Gamalho. Acho que é uma consequência do trabalho. Procurar estar com a cabeça tranquila, sem muita ansiedade. Acredito e confio no meu potencial. Acredito que meus companheiros vão me ajudar ao máximo dentro de campo.
E aqui eu não vou fazer nada sozinho, sem ajuda de ninguém, não sou aquele cara de pegar, driblar os 10 e fazer gol, não é questão disso. É questão que trabalhar em equipe vai ser muito melhor e quando as coisas caminham direitinho, tanto a parte defensiva, meio campo e ataque, as coisas acontecem mais naturalmente. A fotografia é a arte de registrar momentos históricos. Não são raros os fotógrafos que ganham projeção mundial em virtude de maravilhosos retratos que mostram a história, a verdadeira, nua e crua, inclusive na guerra. Este é o tema do Sala de Entrevistas desta semana. Registros de cenários de guerra, os dramas, medos e incertezas em meio ao caos nas lentes fotográficas de um dos maiores fotógrafos de guerra do mundo. Nesta terça, o fotógrafo André Lyon nos contará um pouco de suas marcantes experiências no Sala de Entrevistas. A fotografia apareceu como um método, né? Algo que sabe, às vezes as pessoas cozinham para meio refletir a vida, pensar nas suas coisas, né? Como se fosse um hobby. Como se fosse um hobby, era mais que hobby. Uma área de escape. Era mais que hobby, assim, tinha uma busca dentro daquilo, né? Havia uma busca. E aí eu comecei a fotografar em Trondheim, na Noruega, onde eu morava, dependentes de heroína, né? Dependentes químicos, né? E eu, naquele momento, havia pensado em usar a heroína, porque eu, na minha adolescência, usei bastante drogas e tal, e aí passei muito tempo sem usar nada, né? Os meus 20 anos todos, assim. Aí naquele momento eu estava passando por uma separação, mudança de vida, você vai fazer 30 anos de idade, uau, e agora o que eu faço da vida? É, né? Muita informação chegando. Muita informação chegando. E aí eu falei, eu comecei a me aproximar desses dependentes químicos, inicialmente, até para conhecer um pouco, assim, se eu ia querer usar aquilo ou não. Mas eu estava com a máquina na mão e falava assim, tira uma foto nossa. E acabei não usando, né? Nunca usei, e acabei fotografando essas pessoas. E essas fotos acabaram sendo vistas por um grupo de enfermeiros, né, da cidade de Trondheim, da Secretaria de Saúde do município, que cuidam dessas pessoas na rua. E depois, posteriormente, eu comecei a dar palestras sobre as minhas experiências com essas pessoas. O jornal local viu essas fotos, soube da história, quis publicar essas fotos, e as fotos então depois ganharam um prêmio na Noruega como melhor reportagem daquele ano. O Sala de Entrevistas vai ao ar dentro de instantes, logo após o Informe Região. Você acompanha a programação da TV Primavera através dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem o Sala através do canal 13, os da GVT, canal 12. Olá pessoal, meu nome é André Lyon, eu sou fotógrafo de guerras e na terça-feira vou estar aqui na TV Primavera. O Sala desta semana está imperdível e começa dentro de alguns minutos. O Informe Região volta amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.